Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje iremos estudar Mateus capítulo 17. A proposta é estudar todo o capítulo e também orar por alguns amigos aqui do canal e pessoas que têm enviado seus pedidos, tanto no canal como de maneira também particular, aqueles que têm meu WhatsApp. Meus amigos, estou em viagem, vim fazer uns exames em Belém, mas aí o cenário mudou, porém a mensagem permanece a mesma, que é a palavra de Deus. E Mateus 17 chega com a história bem interessante e importante, logo de início, que é a mensagem da transfiguração. Os discípulos mais um dia tinham saído para pregar, ensinar, curar, e ao chegar à noite, onde todos pensavam em repousar, Jesus convida ali Pedro, Tiago e João para um momento à parte em outra montanha. Eles foram com o intuito de orar, e ali os discípulos oraram e cochilaram, segundo alguns comentaristas, dentre eles Mário Veloso, e Jesus permaneceu orando. Porém, nesse momento que Jesus estava orando, Jesus pediu para que a glória dele se manifestasse, para que Deus se manifestasse na vida dele, e aquele esplendor e a presença de Elias e Moisés despertaram os discípulos. Pedro, como sempre, mais empolgado no grupo, perguntou até a Jesus se gostaria que fizesse uma tenda para cada um deles. Pedro, que na história anterior, Mateus 16, foi quem glorificou a Cristo, mas quando depois foi aquele também que ali tentou dissuadir a Jesus para não falar do seu momento que ele passaria da crucifixão. Pedro agora estava ali maravilhado com aquela cena. Elias aparece porque foi um profeta importante, e também as pessoas pediam esse sinal de Elias, até o capítulo 17 também vai falar sobre isso. E Moisés, que foi um grande líder da nação. Até existe uma certa polêmica nessa parte, porque Moisés estava ali, como é que aconteceu? E aí nós não cremos nessa visão que as pessoas pensam, que ali foi a alma de Moisés. Se os discípulos estavam vendo, é um sinal que eram pessoas. Então ali eles viram a Cristo, eles viam três pessoas, Elias, e também viam a Moisés. E nós acreditamos, como adventista, que Moisés ele ressuscitou. Judas capítulo 9 até mostra Miguel ali pelejando, lutando pelo corpo de Moisés, pedindo o corpo de Moisés, e Satanás não prevaleceu. Então nós acreditamos que Elias simboliza aqueles que terão a salvação em Cristo e não passarão pela morte, porque Elias também ele foi levado por um redemoinho, ele não viu a morte. E Moisés simboliza aqueles que morrerão, mas serão ressuscitados. E eles estavam ali falando com Cristo, dando ânimo, porque estava chegando a sua hora, que ele passaria por momentos difíceis, que seria o momento do seu sofrimento, sua crucifixão e morte, por amor a cada um de nós. E ali passado esse momento, nós encontramos então justamente a vinda de Elias. O verso 9 diz assim: descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conte a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então havia esse pensamento profético de que haveria alguém para avisar, pregaria falando sobre o Messias. E as palavras de Cristo foi a entender que esse Elias já tinha vindo. E esse Elias era quem? Até o texto confirma: João Batista. João Batista fez uma obra semelhante ao de Elias, e a obra que se esperava para o tempo do fim, mas João Batista, assim como Cristo, foi rejeitado pelo povo naquele momento. E aí agora vem a cura de um jovem possesso. Um pai chega com seu filho possesso, desesperado, e ali diz que os discípulos de Jesus não pôde curar, e ele precisava da cura do seu filho. As pessoas ficaram surpresas, porque se os discípulos não tinham esse poder de curar, será que verdadeiramente Jesus tinha? E Jesus ali curou aquele jovem, tirou o demônio que havia nele e deixou claro que foi ali por meio do que? Da fé, e chamou a todos, até os seus discípulos, de pessoas de pequena fé. E é justamente nessa passagem, no versículo 20, que Jesus fala, que se tivesse uma fé no tamanho de um grão de mostarda, pediria, ele diz assim, passaria da acolá, e ela passaria, um monte, passaria daqui para acolá,
e assim o monte obedeceria. Aí essa analogia a gente já fez aqui no canal, porque o grão de mostarda é pequeno. Se a nossa fé fosse, imagine, no tamanho de um grão de mostarda, ela poderia se tornar grande. Como assim é a árvore da mostarda? Ela é uma semente pequena, mas pode chegar a uma árvore de até 3 metros. E Jesus espera que a nossa fé ela seja crescente. Pode começar pequena, mas ela deve crescer e avançar. Então ali Jesus estava ensinando a todos que o Pai tinha mais fé até do que os seus discípulos. Lembre-se, os milagres aconteciam porque alguém tinha que crer. E aquele pai creu na melhora do seu filho. E a história continua. Jesus de novo prediz a sua morte e ressurreição. Então ele começou a deixar isso bem mais claro aos seus discípulos. E aí depois vem a história do imposto. A história do imposto, para fechar esse capítulo, eu acho interessante a fala do Rodrigo Silva. Ele no comentário de Mário Veloso, ele fala a mesma coisa. Foi cobrado ali o imposto, que não era assim obrigatório, mas se esperava que as pessoas de bem pagassem. E ali os sacerdotes ficavam livres, mas eles queriam ver se Jesus, Pedro, iria pagar. E só pagava pessoas acima de 20 anos. Como o texto enfatiza que só pagou Jesus e Pedro, fica-se então a dúvida da idade dos discípulos. Segundo Rodrigo Silva, os discípulos tinham menos de 20 anos, por isso que só pagou Jesus e Pedro. Não sei se é uma uniformidade nesse pensamento, mas eu achei isso curioso e fica aí para vocês pesquisarem. Porém, Jesus mostrou que devemos, há uma outra passagem que diz isso, mas me faz lembrar agora, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então Jesus, nesse capítulo, ele prediz a sua morte. Jesus faz milagre, que a obra de Cristo era ensinar, era curar e está ali também pregando do reino. Então Jesus ali mais uma vez opera esses milagres, opera um milagre ali para os discípulos ver e agora também cumpre o seu dever como cidadão. Que possamos aprender as lições de Cristo e colocar em prática em nossa vida. Possamos seguir o nosso melhor modelo, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos em Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a irmã Thaisa, seu esposo Kennedy. Também abençoe a irmã Domingas, o Flávio, a Edivânia. Abençoe também a irmã Áurea, Senhor, e a Nazaré, que está fazendo um tratamento em relação ao câncer. Também temos aqui em nosso distrito a irmã Conceição, que ora pela sua irmã Terezinha, que também está fazendo um tratamento contra o câncer. Também, Senhor, a irmã Meire, que pede pela sua irmã Valdineia, que é outra irmã que está fazendo um tratamento pelo câncer. Mas também que o Senhor abençoe seu filho Jonas e seu neto Henrique. Abençoe também a Ana Lúcia e seu esposo Agenor. Abençoe também a Aldenora, firmando ela na fé. Abençoando também a sua filha, sua tia e prima Cláudia e Luísa. Abençoe o Paulo Ronaldo, amigo do nosso canal, o irmão Evenilson, o irmão Benino também sua família, a irmã Deusa, sempre presente conosco no canal, a irmã Raíssa e seus familiares. Também, ó Deus, abençoe a irmã Zuleide, sua filha, a irmã Márcia e o Berg, a Gleice. Abençoe meus pais, Isabel e Carmelito. Pedimos também, Senhor, de maneira especial pelo Fabrício, que voltou ao hospital. Ajude ele, Senhor, a descobrir o que está lhe fazendo mal e opere a cura na vida desse rapaz. Também cuide da Ângela, do seu esposo Inei. E também, Senhor, da semana de colheita que teremos neste mês de novembro. Que Teu Espírito Santo permaneça conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abração, queridos. Tchau, tchau.